Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos meditar hoje no milagre que Jesus realizou, curando um cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava assentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos e te louvamos por tua presença em nosso meio. E pedimos que o Senhor venha falar conosco por meio da tua santa palavra. Clamamos ao teu Santo Espírito que ilumine o nosso entendimento, a fim de que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Que a tua graça maravilhosa nos ajude e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse milagre, de Jesus aqui, curando este cego, acontece dentro de um contexto onde não só os discípulos, mas principalmente os discípulos de Jesus precisavam entender e aprender como eles deveriam responder diante das provocações e diante da oposição que iria vir. Os discípulos precisavam aprender como responder a essas oposições. Eles não poderiam desistir do caminho, nem abandonar os princípios estabelecidos por Deus e voltar atrás cedendo às provocações, cedendo à oposição. Jesus tinha esse propósito com os discípulos também. Mas também esse milagre acontece dentro de um contexto em que o povo, se você ler todo o capítulo, você vai ver que o povo, que era essa grande multidão, que o texto nos aponta, esse povo, essa multidão se preparava para ir às festas em Jerusalém. E Jericó era um ponto importante, uma cidade importante ali de passagem, porque muitos vinham de muito longe, e Jericó ali acabou se tornando um lugar onde as pessoas podiam comprar alimento, descansar e depois seguir viagem até Jerusalém. Mateus, no capítulo 20, falando sobre esse texto também, nos informa que essa multidão estava seguindo a Jesus. Então o que nós temos, o cenário que nós temos é uma grande multidão que se prepara para ir às festas em Jerusalém, e como Mateus relata, essa multidão, ou parte dessa multidão, estava de fato seguindo Jesus. Então nós temos aqui, dentro dessa multidão, alguns que estão seguindo viagem para as festas e outros que efetivamente estavam seguindo Jesus. Nem todos estavam ali seguindo Jesus, apesar de saberem que Jesus estava presente ali, que estavam e que Jesus também estava seguindo viagem para Jerusalém também. Para Jesus essa viagem significava o caminho da cruz. Alguns estavam cumprindo a sua obrigação religiosa, de irem para as festas em Jerusalém, mas para Jesus significava o caminho do sacrifício na cruz. Essa multidão ou essas pessoas até
para observarem as leis, né, do Antigo Testamento, o que elas faziam? Elas se sentiam obrigadas a dar esmolas para os pobres, né? Todos eles reservavam algum recurso para dar esmola aos pobres, né? Por isso esses pobres, né, os necessitados, eles se colocavam justamente no caminho de saída ali de Jericó, né, para receber alguma esmola, para receber algum alimento, para receber alguma ajuda, né? Os viajantes, né, os peregrinos, quando iniciavam suas viagens, eles tinham esse costume e abraçavam isso como uma obrigação de dar esmolas, né? É justamente nesse lugar e com esse propósito de receber esmolas que Bartimeu está assentado. Ele está assentado no caminho ali para receber esmolas, né? E o que eu quero destacar aqui nesse texto são 5 atitudes que Bartimeu tem e que nós devemos observar, né? Eu não falei do título, né? Mas o título que eu estou sugerindo para essa mensagem é: o clamor de um cego com visão. O clamor de um cego com visão. E a gente vai entender o porquê desse título aqui. Muito bem, no verso 47, né, vai nos mostrar, ou nos mostra, né, como... Peraí que saiu da página aqui, não coloquei na página. O verso 47 mostra que quando Jesus está passando ali, junto com aquela multidão, Bartimeu, que está ali esperando para receber esmolas, ele ouve que Jesus está passando por ali. E quando ele ouve que Jesus está passando por ali, logo ele traz à sua memória aquilo que ele já havia ouvido acerca de Jesus, porque a fama de Jesus precedia Jesus já em muitas cidades e muitos lugares, né? Os seus ensinos, os seus milagres, as notícias de que ele possivelmente era aquele o Messias prometido, né? O descendente de Davi, né? Que haveria de vir, né? Jesus era o assunto. Se tivesse jornal naquela época, Jesus seria de fato a manchete de muitos jornais em muitas cidades, inclusive em Jericó. Bartimeu, ele ouve que esse Jesus, do qual ele já havia ouvido falar, quando ele ouve que Jesus está ali passando, ele começa a clamar. Mas ele clama por Jesus. Por quê? Porque primeiro ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de todas as coisas a respeito de Jesus, ele ouviu dos ensinos de Jesus, de alguns dos milagres que Jesus havia realizado, porque essas notícias estavam se espalhando por todos os lugares. E quando ele ouviu acerca de Jesus, o fato dele ter ouvido sobre Jesus produziu fé no seu coração e produziu esperança em seu coração. Quando ele sabe que Jesus está ali passando, né, ele tem uma reação que foi imediata. Ele já tinha uma fé no seu coração produzida por aquilo que ele havia ouvido acerca de Jesus. E Paulo, ele fala mais lá na frente, né, em suas cartas, ele fala claramente que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Bartimeu ouviu sobre Jesus, e aquilo que ele ouviu sobre Jesus gerou fé no seu coração, gerou esperança no seu coração. Ele nunca tinha estado perto de Jesus, mas no seu coração essa fé e a esperança já estavam crescentes, já estavam ativas, já estavam ali produzindo uma esperança e uma perseverança que ele nunca tinha tido antes. E ele então, diante da presença de Jesus, ele tem uma atitude imediata, e essa é a primeira atitude que eu quero destacar aqui. Ele clama por Jesus. Bartimeu clama por Jesus, né? O verso 47, né? Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E por que eu estou dizendo que ele já estava sendo gerada fé no seu coração? Porque justamente essa expressão que ele usa,
Não é uma expressão comum. Ele diz claramente: Jesus, filho de Davi. Ele identifica Jesus como descendente de Davi, demonstrando que aquilo que ele ouviu acerca de Jesus gerou a fé necessária para que ele pudesse crer que esse Jesus era o Messias. Então ele identifica Jesus como sendo o Messias. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pensando em nós, quantas coisas maravilhosas nós já ouvimos acerca de Jesus. Domingo após domingo a gente vem à igreja, a gente ouve sobre Jesus, a gente canta sobre Ele, a gente aprende dele e sobre Ele. E a exposição do Evangelho de Cristo e da sua palavra tem o poder de produzir fé e esperança no nosso coração. Mas qual é a nossa resposta quando nós estamos diante dele? Qual é a nossa resposta quando nós ouvimos acerca do Evangelho? Como nós reagimos quando sabemos que Ele está presente enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos? Acabamos de cantar aqui: Rei da Glória, dono do meu coração. Como nós reagimos diante do Deus presente, do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, daquele que pode todas as coisas e que faz todas as coisas, que tem domínio sobre tudo e sobre todos? Como nós reagimos? Qual é a nossa resposta quando nós entendemos que ao ouvirmos a sua palavra, o próprio Jesus está falando conosco? A gente vai agir de forma apática, indiferente, como se estivéssemos somente diante de alguém importante? Bartimeu, que tinha ficado cego, né? Eu digo que tinha ficado cego porque quando nós vamos ver daqui a pouco, né, o seu pedido diante de Jesus, ele pede que eu volte a ver, né? Então isso nos dá a entender que ele tinha ficado cego. Mas Bartimeu, que tinha ficado cego, e a gente não sabe como que ele ficou cego, antes de tudo, ele teve os seus olhos da fé abertos. Por quê? Porque ele ouviu sobre Jesus. Então os seus olhos da fé foram abertos antes mesmo de ele receber um milagre físico. Antes mesmo dele ter os seus olhos físicos abertos, ele teve o seu coração aberto. Ele teve os olhos da fé abertos. E essas 5 atitudes vão nos mostrar e vão nos ensinar como nós também devemos agir, ou qual deve ser a nossa resposta diante da presença do Jesus, que é o Messias. Como eu disse, quando ele soube que Jesus estava ali presente, estava passando por ali, ele clama usando essa expressão, Jesus, filho de Davi. Ok, quando nós estamos diante de Jesus, nós apresentamos para Ele os nossos problemas de saúde, os nossos problemas econômicos, os nossos problemas emocionais, nossos problemas de relacionamentos. Nós buscamos aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos para realizar um milagre em nossas vidas, e Ele de fato pode e faz milagres em nossas vidas. Mas antes de tudo, ou antes de trazer qualquer resposta, ou antes de realizar qualquer milagre em nossas vidas, Jesus, ele não só quer, como ele trata com o maior de todos os nossos problemas. E qual é o maior de todos os nossos problemas? É o pecado. O pecado é o maior de todos os nossos problemas, porque o pecado nos separa de Deus e nos coloca em oposição ao próprio Deus. O pecado nos faz inimigos de Deus. O pecado nos coloca numa condição onde nós estamos debaixo da ira de Deus. Portanto, o principal, ou a área principal que Deus quer tratar em nossas vidas é a respeito do nosso pecado. Então nós estamos diante de Jesus, temos os nossos problemas, temos as nossas questões, temos os nossos desejos. Nós queremos e sabemos que Ele pode realizar milagres em nossas vidas, mas primeiro Ele vai tratar com o nosso coração. Primeiro Ele quer tratar com aquilo que nos afasta de Deus.
Porque como nós já temos dito e ouvido aqui, milagre não salva ninguém. Você pode receber o maior de todos os milagres, o mais extraordinário dos milagres, mas o milagre em si não te salva. Você pode e deve glorificar a Deus pelo milagre recebido, você deve se alegrar pelos milagres que Ele faz em sua vida e na vida dos nossos irmãos, mas milagre não salva. Milagre não remove o pecado da sua vida. Jesus remove o pecado da sua vida. A sua obra na cruz remove o pecado da sua vida. E é esse o principal tratamento que Jesus quer realizar em nossos corações. Ele quer tratar com o nosso pecado. Ele quer nos conduzir ao arrependimento. Ele quer nos conduzir a nós sermos reconciliados, à reconciliação com Deus. Ele quer regenerar a nossa vida. E o que nós percebemos nessa resposta, ou nas respostas de Bartimeu, é que ao ouvir acerca de Jesus, Jesus já estava tratando com o seu coração. Jesus já estava tratando com a sua vida. Jesus já estava tratando com o pecado que o separava do próprio Deus e o colocava em oposição a Deus. E é isso que nós precisamos entender também. Quando estamos diante de Jesus, quando estamos diante do Rei da Glória, o mais significante de todos os milagres que nós recebemos é o milagre da redenção. É o milagre da salvação. É o caminho da nossa reconciliação com o Pai, que não acontece através de nenhum outro meio, a não ser por meio de Cristo. Como eu disse, Bartimeu, por ter ouvido anteriormente sobre Jesus, ele o identificou com o Messias prometido que haveria de vir, que era da descendência de Davi, e depositou sua fé neste que haveria de vir e que agora estava ali diante dele, estava ali passando por ali. E com toda a sua força, esperança e fé, ele então clama ao descendente de Davi. Ele estava diante do Messias prometido, a esperança de Israel. E quando ele clama por compaixão. E compaixão é o amor em ação. Compaixão é o amor em ação. É a aplicação da fé cristã às dores humanas, trazendo aqui para um contexto geral, né? Nós devemos ter compaixão. Isso significa que nós precisamos aplicar a nossa fé no sentido de observarmos as dores dos outros e nos empenharmos para suprir essas necessidades. Nós temos que nos empenhar para ajudar o nosso próximo. Compaixão é levar a carga do outro, é ter essa disposição para levar a carga do outro. Na semana passada nós vimos aqui com Samuel na exposição, como Jesus, movido por compaixão, alimentou aquela multidão. A verdadeira compaixão não é simplesmente algo emocional ou passivo, né? É um forte estímulo à ação. A compaixão é um forte estímulo à ação. Essa emoção, né, vamos dizer assim, né, torna-se volição, ou seja, um impulso para nós agirmos em favor daquele que está necessitado. A compaixão, né, autêntica, ela vai resultar em uma ajuda ativa. E quando então Bartimeu clama a Jesus para que tenha compaixão, é justamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, eu estou sofrendo, eu tenho dores terríveis no meu interior, a minha alma está doente, a minha alma está sedenta, a minha alma está cativa, eu estou desesperado, eu preciso que o Senhor, e eu sei que só o Senhor pode resolver a questão da minha alma, e eu preciso que o Senhor tenha compaixão de mim, que o Senhor possa agir favoravelmente a mim. Bartimeu clama para que Jesus tenha compaixão dele, porque Bartimeu reconhece a sua própria condição, e ele sabe que somente Jesus pode agir de uma forma a transformar essa condição.
No verso 48, diante desse clamor de Bartimeu, muitas pessoas, né, naquela multidão, acabam se incomodando, né, com esse cego perturbador, né? Eles estão lá, entre aspas, seguindo ou começando a seguir sua viagem em paz, né, concentrados ali no seu objetivo, que era chegar em Jerusalém. E aí esse cego começa a gritar, começa a clamar, e essas pessoas se incomodam, né, com a perturbação desse homem, e começam a mandar ele a calar a boca. Fica quieto, meu. Para aí de tentar incomodar Jesus. Para de nos incomodar. Toma aí uma esmola e fica quieto. Toma aí um pão, faz o seguinte, você está gritando muito, toma um pão, come aí, enquanto você come você não consegue gritar, então aí você fica quietinho. Vai comendo e não fala mais nada. Agora convenhamos, não são poucas as vezes que as vozes de oposição, as vozes de repreensão, vêm justamente daqueles que deveriam nos incentivar a chegarmos mais perto de Jesus. Mas ao invés de nos incentivar a chegar mais próximo de Jesus, ao invés, né, trazendo ali para a questão de Bartimeu, né, ao invés das pessoas ali, e provavelmente alguns desses que estavam mandando ele calar a boca, né, se a gente lembrar de outras passagens, provavelmente eram os discípulos de Jesus que estavam mandando ele calar a boca, tá? Então ao invés dos discípulos chegarem para Jesus e falar: Jesus, olha, tem alguém muito necessitado ali que está clamando. Não, eles voltaram para Bartimeu e falaram: cala a boca, fica quieto, não incomode o mestre. Muitas vezes, ao invés de nos incentivarem a chegar mais perto de Jesus, muitas pessoas levantam uma barreira para nos impedir de chegar até Ele. Muitas vezes eles tentam nos fazer acreditar que nós estamos incomodando a Jesus com os nossos problemas menores. Mas a missão de Jesus era a redenção dos pecadores. Por que ele se importaria com um problema menor do que esse? Por que importuná-lo? Era mais ou menos esse o teor das repreensões e da oposição daquelas vozes, daquela multidão e provavelmente de muitos discípulos ali, alguns dos discípulos de Jesus, falando para Bartimeu ficar quieto. Mas Bartimeu havia ouvido sobre Jesus, e como eu disse, o que ele ouviu acerca de Jesus gerou fé no seu coração. E essa fé que foi gerada por aquilo que ele ouviu sobre Jesus, fez com que Bartimeu enfrentasse a oposição e gritasse ainda mais. Então aqueles que estavam se opondo ao clamor de Bartimeu, não foram mais fortes do que a fé gerada no coração de Bartimeu, para clamar a Jesus, filho de Davi, que estava passando por ali. Então ele enfrenta as vozes dissonantes que o desencorajavam. E no verso 49, ele tem uma resposta a esse clamor. Jesus para e diz: chamai-o. E aí todos aqueles, né, eu lembro uma vez que o pastor Silvio estava falando sobre isso, né, no momento, estão ali repreendendo, falando: fica quieto, fica no seu lugar, fica aí sentado aí no seu lugar, tal. Mas daí quando Jesus chama, aí fala: Jesus está te chamando, vem cá, né, olha aí, o mestre está te chamando, você deve ser alguém importante, né, olha aí, Jesus prestou atenção em você. Aí ficaram tudo amiguinho de Bartimeu, né? Não, vem cá, não, eu quero te levar até Jesus. Aí depois que Jesus chama, daí os caras querem levar até Jesus, né? Eu quero ser aquele que te leva. Não, vem cá, por que vocês estão falando isso? Deixa o cara passar, Jesus quer falar com ele. Vira todo mundo amiguinho, né, de Bartimeu. E o que eles falam? Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Pode imaginar a cena, né? Bando de gente hipócrita, né? Não é?
Jesus então manda chamar aquele que tão desesperadamente clamava por compaixão. No verso 50, né? Bartimeu tem uma segunda atitude que nos chama a atenção. A primeira, depois de ter ouvido acerca de Jesus, tal, a primeira é clamar. Aí ele tem uma segunda atitude, né? E essa segunda atitude qual é? Quando Jesus o chama, ele lança fora a sua capa. Ele deixa a sua capa. E por que isso é significativo? Porque a capa o caracterizava como um mendigo. A capa que ele usava o caracterizava e o relacionava, né, com o próprio mundo. O caracterizava e o assemelhava ao mundo. E ele, ao lançar fora a sua capa, ele, com essa atitude, ele está deixando tudo aquilo que o assemelhava ao mundo. E não somente isso, porque o texto vai nos mostrar, né, que depois é uma outra atitude que ele tem aqui no verso 50, né? Que Bartimeu joga a sua capa para o lado e depois ele se levanta. Quando ele se levanta, após ter lançado a capa, aquilo que o caracterizava com o mundo, aquilo que o assemelhava com o mundo e aquilo que o caracterizava como um pecador, ele tem uma atitude de se levantar, e quando ele se levanta, ele também deixa tudo aquilo que o mundo havia lhe dado. Ele se levanta e não faz questão das esmolas que ele tinha recebido. Quando ele se levanta, ele não fala assim: não, peraí, deixa eu pegar aqui, porque eu não posso ficar sem meus recursos, né? Ele não pega lá a sua canequinha cheia de moeda, ele não pega lá o seu chapéu cheio de notas de R$1, que nem tem mais, né? Não, ele lança fora a sua capa. Ele lança aquilo que fazia com que, quando as pessoas olhassem para ele, o caracterizava como alguém necessitado, alguém que precisava da ajuda humana. Mas ele também deixa de lado as esmolas. E isso o leva justamente para essa terceira atitude, que é se levantar para receber a pérola de inestimável valor. Jesus, aquele que é maior e mais valioso do que todos os homens juntos, ele se levanta para estar diante daquele que, como nós cantamos aqui, eu quero repetir, que é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Quando Jesus está presente, quando Jesus nos chama, quando nós clamamos a Ele, e Ele nos chama, então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos desvencilhar, como diz o escritor aos Hebreus, né? Deixando o pecado que tão tenazmente se pega a nós. Nós temos que deixar o pecado, nós temos que deixar o mundo, aquilo que nos assemelha ao mundo, e nós temos que nos levantar e irmos em direção a Ele. Nós temos que atender ao chamado de Jesus, como Bartimeu fez. Ele se levantou, ele esqueceu das coisas que, lembrando de Paulo, né, que lá na frente iria escrever sobre isso, né, ele esqueceu das coisas que ficaram para trás. Ele deixou as esmolas, aquilo que o mundo havia lhe dado, aquilo que a ajuda do mundo já não era mais significante, porque o Jesus, o Criador de todas as coisas, o filho de Davi, o descendente de Davi, o Messias estava chamando ele. Então ele deixou tudo para trás e se levantou para ir em direção a Jesus. E aí ele tem uma quarta atitude, né? Depois de se levantar, né, ele vai até Jesus, ele atende o chamado, mesmo ainda sendo cego fisicamente, mesmo ainda cheio de defeitos, mesmo cheio de pecados, ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus. E nós precisamos também ter essa atitude de irmos até Jesus, como o pastor Silvio disse há pouco, né, durante a nossa EBD. Muitos falam assim: não, eu preciso melhorar, né?
eu preciso melhorar. Quando eu melhorar, aí eu faço isso. Quando eu melhorar, aí eu vou para Jesus. Quando eu melhorar minha vida, quando eu tiver uma atitude assim, mais adequada, aí eu vou me batizar, aí eu vou crer, aí eu isso, aí eu aquilo, aí eu vou servir a Jesus. Mas quando Ele nos chama na condição que nós estamos, como pecadores, sujos, sem qualquer qualificação que nos torne merecedores de qualquer graça, de qualquer benefício. E quando Ele nos chama, nós precisamos responder positivamente a esse chamado, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que, mesmo no caso de Bartimeu aqui, tendo lançado a capa fora, certamente o seu odor não era dos melhores. Ele não foi lá, não, deixa eu tomar um banho primeiro, daí eu vou até Jesus. Deixa eu passar um perfuminho aqui, aí eu vou até Jesus. Espera aí, Jesus, deixa eu só colocar uma roupa melhor, daí eu vou até o Senhor. Não. E o próprio Jesus, o que Ele ensinou? Vinde a mim como vocês estão. Vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A partir do momento que nós estamos em Jesus, Ele não nos deixa da mesma maneira como nós chegamos, mas Ele nos chama, como Paulo também vai dizer lá na frente, sendo nós ainda pecadores. Ele nos chama, e nós precisamos atender a esse chamado, como Bartimeu fez. Bartimeu, ele foi até Jesus, ele atende o chamado de Jesus e vai até Ele. No verso 51, Jesus faz uma pergunta, né, que a princípio parece óbvia, né? Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele é cego, é mendigo. Ele falou: Jesus, eu quero ouvir. Ele não era surdo? Que tipo de pergunta é essa que Jesus faz, que é tão óbvia, né? Mas mesmo sendo óbvia a pergunta de Jesus, e no caso de Jesus foi uma pergunta retórica, né? Porque Jesus sabia o que Ele queria. Como que Bartimeu responde? Ele diz: Mestre. Agora ele identifica Jesus não só como o Messias, mas também como mestre, aquele que sabe como fazer as coisas, aquele que sabe o que ele está passando, aquilo que ele realmente necessita. E quando nós nos achegamos até Jesus, a gente se achega a Ele tendo essa compreensão de que Ele sabe o que nós realmente necessitamos, ou a gente chega de uma forma meio arrogante, disfarçada de fé, dizendo, ou querendo dizer para Jesus: olha, Jesus, o que eu preciso é isso, 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 isso e isso. O que eu preciso mesmo é, o senhor está vendo minhas dívidas aí, né? Eu preciso que o senhor me faça ganhar alguns milhões aí, de preferência sem trabalhar. A gente costuma se achegar até Jesus, sabendo que Ele pode realizar algo em nossas vidas, mas a gente chega cheio de sugestões para Ele, dizendo o que Ele deve fazer e como Ele deve fazer. A gente vai sugerindo para Ele: Deus, Jesus, faz isso, faz aquilo outro, faz desse jeito. Se o Senhor fizer desse jeito, aí eu vou saber que é o Senhor. E se Ele fizer de outro jeito? E se Ele não fizer? Bartimeu responde: Mestre, que eu volte a ver. Mestre, que eu volte a ver. Bartimeu, ele está diante daquele que pode todas as coisas, assim como Salomão também um dia estava diante de Deus. E Salomão, estando diante de Deus, e Deus chega para ele e pergunta: o que você quer? Me pede o que você quiser, que eu vou te dar.
Salomão sabiamente pede por sabedoria. Me lembro agora, por exemplo, de Esther, né? Antes de ser rainha. Passou por todo aquele processo de embelezamento, né? Porque ela iria ser apresentada diante do rei. Então ficou lá cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, num spa. Imagina você, mulher, diante de um spa. 1 ano e meio de spa. Massagem, banhos de ervas, né? Cremes, né? Tratamento de cabelo, né? 1 ano e meio você nessa vida. Imagina. Você sai de um lugar lá depois da massagem. Aí você vai lá, come do bom, do melhor. Aí vai para os banhos de sais. E aí, no final de um dia estressante como esse, né, de tratamento, aí você, né, vai deitar naquela cama, né, macia, com aqueles lençóis de linho puríssimo. E aí, depois de todo esse período de tratamento, Esther tem a oportunidade, chega a vez dela de se apresentar diante do rei. E aí chega o mordomo do rei e fala assim: olha, tá aqui, ó, um monte de roupa, sapato, bijuteria não, né? Joias, não é? Você pode escolher o que você quiser. Mais uma vez, você mulher, imagina o seu marido chega para você, te dá um cartão sem limite, e fala assim: ó, tá aqui o shopping, compra o que você quiser, do jeito, a quantidade que você quiser, não se importa. Trazendo para os nossos dias, é mais ou menos o que Esther tinha ali a oportunidade. Se tivesse shopping naquela época, Esther estava num shopping podendo escolher o sapato que ela quisesse, o vestido, a roupa que ela quisesse, a maquiagem que ela quisesse, as joias que ela quisesse. Mas o que Esther faz? Ela pensa nela, naquilo que ela queria? Não, ela pensa com a mente do rei. Como que o rei quer que eu me apresente? O que ele quer ver em mim? Com que roupa ele quer que eu me apresente diante dele? Com que joia ele quer que eu me apresente diante dele? Bartimeu está diante desse Deus que pode todas as coisas, e ele poderia pedir qualquer coisa. E o seu pedido também parece óbvio, mas revela muito mais do que isso. Bartimeu tinha uma fé gerada em seu coração por ter ouvido sobre Jesus. Esta fé abriu seus olhos espirituais. Interiormente, Bartimeu agora era uma pessoa determinada e perseverante em sua fé em Cristo, no Messias. Mas ao pedir para ter sua visão física restaurada, o que ele de fato deseja é que a vida interior, ou a fé gerada no seu interior, fosse também uma realidade exterior. Ele que recebeu já havia recebido uma visão espiritual no seu coração, agora ele queria que esta vida de fé, ou essa fé que foi gerada no seu interior, também fosse algo exterior. Então o pedido de Bartimeu para ter a sua visão restaurada revela também o desejo de que sua vida fosse um reflexo daquilo que já havia acontecido interiormente. Bartimeu nos ensina com isso que nós também precisamos saber como e o que pedir. Como eu disse, nós temos vivido uma vida em que domingo após domingo nós ouvimos acerca de Jesus, ouvimos a sua palavra, e isso tem gerado fé, porque a palavra de Deus gera fé em nosso coração. Entretanto, nem sempre isso se reflete no nosso dia a dia. A fé que nós recebemos por meio da exposição da palavra nem sempre se torna prática. E o que nós precisamos desejar
é justamente aquilo que Bartimeu desejou. Precisamos desejar e pedir a Jesus que a nossa fé depositada nele seja vivida de forma prática e objetiva. É isso que o pedido de Bartimeu também nos revela, e é o que nós devemos desejar. Que o Senhor nos ajude a viver pela fé, né? E que esta fé gerada pelo Senhor em nosso coração realmente possa glorificá-lo. Que o Senhor nos ajude de fato a viver além do conhecimento adquirido. Que o Senhor nos ajude a viver além da sabedoria que temos recebido. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida que o glorifica. E aí nós chegamos então no verso 52, né? No verso 52 nós temos a quinta e última atitude de Bartimeu que eu quero destacar aqui. Verso 52, e Jesus lhe disse, depois que ele pediu, né, para que a sua visão fosse restaurada, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. É interessante que ele não usa o termo curou, ele usa o termo salvou. Imediatamente, né, Bartimeu recuperou a visão e foi seguindo pelo caminho. E essa é a quinta atitude que Bartimeu tem. Ele não só recebeu o milagre e foi viver a sua vida, ele passou a seguir a Jesus. Agora pensa também nessa situação. Jesus concede o pedido para Bartimeu. Bartimeu então está salvo, né? Seus pecados estão perdoados, a sua vida eterna está garantida. Mas parece que Jesus aqui está dizendo assim: agora vai e viva livremente a sua vida. Agora você tem liberdade para viver. Então viva do jeito que você quiser, mas não é isso. Não é isso. Jesus não está dizendo viva, levante, né? E viva, né? Como quem diz, vai, vive a sua vida do jeito que você bem entender. Não, não é isso. Bartimeu entendeu o que Jesus estava querendo dizer, ou o que Jesus disse. Bartimeu, mais uma vez, ele acaba nos surpreendendo com a sua atitude, porque ao invés de seguir a sua vida, ao invés de buscar lá, agora estou vendo, agora não preciso, não dependo mais das pessoas, vou buscar um bom emprego, o que ele faz? Ele segue a Jesus. Ele segue a Jesus, e é isso que nós também devemos fazer. Nós temos que seguir a Jesus. A Bíblia não diz se Bartimeu seguiu Jesus até Jerusalém, se Bartimeu agora com a visão física restaurada, né, se viu a sua entrada triunfal ali em Jerusalém, que é a continuidade desse texto aqui em Marcos, né? Mas a verdade é que ele antes estava sentado no caminho, recebendo esmolas deste mundo. Agora ele decide seguir a Jesus pelo caminho. Antes ele estava sentado, mas agora ele se levanta e segue a Jesus pelo caminho. Lucas, falando também sobre esse milagre, lá no capítulo 18, verso 43, ele diz: na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Percebe como esse milagre de Jesus, ele tem um resultado que transcende ao milagre físico? O resultado das atitudes de Bartimeu, desde que ele ouve que Jesus está presente, resulta no final em glórias a Jesus, porque ele próprio, Bartimeu, glorifica a Jesus, e o povo que vê tudo aquilo que aconteceu também passa a glorificar a Jesus. E é essa atitude, essa quinta atitude que nós devemos abraçar, que Bartimeu nos ensina. A nossa fé deve nos mover a seguir a Jesus por todo o caminho. E esta vida de fé deve ser uma vida que glorifica a Deus. Jesus ensinou que devemos tomar a nossa cruz e segui-lo.
Então que esse milagre nos leve também a crer no poder de Jesus para nos curar, mas nos leve a crer principalmente em seu poder para nos salvar e segui-lo até que o vejamos vir sobre as nuvens. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, e eu quero convidar você a se levantar e nós vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a termos essas mesmas atitudes que Bartimeu teve. Quais são essas 5 atitudes? Bartimeu clamou, Bartimeu lançou de si a capa, Bartimeu se levantou, se dirigiu a Jesus e o seguiu. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra e por nos ensinar através de Bartimeu aquilo que nós também devemos fazer. Nós vemos e vimos aqui como o Senhor tem poder para curar, para realizar milagres. E eu sei que muitos de nós estamos em um momento da nossa vida em que de fato nós precisamos de milagres em muitas áreas das nossas vidas. Mas que muito mais do que receber milagres exteriores, que nós possamos viver de acordo com o maior milagre que o Senhor já fez e realizou na vida dos seres humanos e em favor dos seres humanos, que é a salvação. Que a tua palavra, Senhor, que ao ouvirmos acerca do teu evangelho, que ao ouvirmos do Senhor, que ao ouvirmos do teu poder, nós possamos receber também esta fé poderosa, que não só nos leva à salvação, mas nos garante que somos salvos. Como cantávamos há pouco, que esta fé salvadora, Senhor, nos mova a te seguir por todo o caminho, Senhor. Não só estarmos à beira do caminho, mas que nós possamos te seguir por todo o caminho, mas também não de qualquer forma, que possamos te seguir por todo o caminho, tendo uma vida que te glorifica, tendo uma vida que te exalta, tendo uma vida que leva outros a te glorificar e a terem a mesma fé salvadora em ti, Senhor. Que a nossa vida prática, que no nosso dia a dia, nós possamos viver esta vida, a vida de quem está no caminho, que nós sejamos reconhecidos por aqueles, como no Antigo Testamento, na igreja primitiva, eles eram conhecidos, além de serem chamados de cristãos, eles eram também reconhecidos como aqueles que eram do caminho. Que nós, ó Pai, possamos ser identificados como aqueles que são do caminho, que nós possamos ser identificados como aqueles que estão separados deste mundo, e que vivem para ti, que vivem para a tua glória. Que possamos ser identificados como verdadeiros cristãos, não cristãos nominais que vão à igreja, ou algumas vezes vão à igreja, que leem a Bíblia eventualmente, que fazem algumas orações, mas como aqueles que de fato, Pai, te seguem, como aqueles que de fato creem em ti, depositam em ti toda a sua esperança, toda a sua fé. Como aqueles que nós possamos viver como aqueles, ó Deus, que esperam pela tua volta, que anseiam pela tua volta, não para simplesmente se ver livres deste mundo, mas para estarem contigo. E que nós, ó Pai, também possamos aprender com Bartimeu, que muitas vezes a oposição deve ser vencida, e que nós temos que perseverar na fé. Nos ajude a perseverarmos nesta fé que recebemos por meio da tua palavra. Nos ajude, Senhor, a rompermos com a oposição da multidão e continuarmos a clamar, e continuarmos a viver a vida cristã. Nos ajude, Senhor, a vencermos as multidões, como também aconteceu com aquela mulher com fluxo de sangue. Ela não ouviu nenhuma voz dizendo para ela se calar, ou para ela não se dirigir a Jesus, mas havia uma multidão entre ela e Jesus, e ela disse: se eu somente tocar nele, eu serei curada. Ela tinha uma fé necessária e profunda para ser curada, e ela enfrentou e venceu a multidão.
Que nós, ó Pai, possamos vencer as multidões e não deixar que nada nos impeça de chegar até o Senhor. Que nada nos impeça de Te seguir. Que nada nos impeça de Te glorificar e de Te exaltar, Senhor. E que nós não sejamos mais identificados como aqueles que são deste mundo, porque nós não somos mais deste mundo. Nós somos Teus, Senhor. Nós somos Teus, ó Pai.